Olá, tudo bem? Sou Fabrício Barreto Gonçalves. Eu prometi o seguinte: estou com a minha página no Facebook. Você pergunta e a Bíblia responde. Me perguntaram, irmão Fabrício, a respeito dos evangelhos. É verdade que escreveram um Mateus, a origem dos evangelhos, o Mateus em aramaico, que era o idioma falado na época de Jesus, não foi escrito totalmente no grego, koiné, como os demais evangelhos e como a maioria dos textos do Novo Testamento. Eu falei, sim, é verdade. Alguns especialistas, como Robert Gundry, Kummel, e outros mais, falam acerca de um evangelho de Mateus. E Mateus é Matatition, não é? Que é o nome hebraico de Mateus, né? Você sabe que os nomes foram helenizados e latinizados, né? Quando Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, ele escreveu a Bíblia traduzida para o latim a partir do grego koiné também. Existe os chamados lógias, né? Kyriaca lógias ou logium, que são narrativas, os discursos de Jesus. Na verdade, segundo estudiosos como Kurzinger, Gundry, Leo Morris, J. Moore, David Carson e outros mais, aí Schweitzer advogam a tese de que essas lógias ou Kyriaca Logion seriam discursos ou diálogos ou máximas do Senhor Jesus escritas em aramaico, né? Que os copistas ou os amanuenses, né? Que eram os escritores ou datilógrafos ou secretários, ou seja, né? Os escribas copiaram e essas cópias se originaram ou redundaram em outras cópias. O que nós temos aí é os que mais se aproximam dos originais, são cópias da cópias da cópia. Por exemplo, Papias, que ele era da do mundo, vivia no mundo helenizado, né, grego. Ele não tinha qualquer noção das escrituras, dos caracteres semitas, por exemplo, né? O próprio cânon, né, do Novo Testamento, chamado cânon muratoriano, né, de Muratori, por exemplo, há uma hipótese documentária da crítica textual bíblica, sobretudo nos evangelhos sinóticos ou Novo Testamento, chamado fonte Q e fonte M, que Mateus, que João, que Marcos, que Lucas tomaram por base dos escritos para redigir os evangelhos. Na verdade, alguns dizem que Mateus ou Matatition ele foi escrito numa data posterior ao ano 70, depois da queda e destruição de Jerusalém, pelo general Tito, ou Múmius, ou pelo imperador Tito e o general Múmius, do Império Romano. Os sinóticos foram escritos para se adequar ao cânon bíblico. Eles chamavam disso de sintaxes.
E vocês sabem que o aramaico é refinado, aliás, o hebraico refinado, o hebraico era só falado por Jesus no Novo Testamento, pelos doutores da lei, pelos fariseus, alguns sacerdotes, né? E alguns escribas, porque o aramaico, depois do cativeiro babilônico de 70 anos, eles tinham uma coisa chamada Targum, que era chamado de, são chamados por alguns estudiosos de paráfrase caldaica ou suméria do Velho Testamento, e era uma espécie de tradutor. Os Targums de Onkelos, os Targums de Jonatas, é uma espécie de dicionário para o hebraico, visto que alguns falavam o grego e alguns falavam o aramaico, falavam e escreviam o aramaico, e o hebraico já havia se perdido lá no cativeiro babilônico. E alguns afirmam que o Evangelho de Mateus, que nós temos aqui nas Bíblias, seria, uma hipótese, tá? É uma tese, uma hipótese de alguns estudiosos do Novo Testamento, dos textos neotestamentários, ok? Eu poderia citar aqui uma vasta bibliografia aqui para corroborar aquilo que eu estou falando. Introdução ao Novo Testamento, de Leo Morris, de D.A. Carson, Introdução ao Novo Testamento, Teologia do Novo Testamento, de Robert Gundry, e outros mais aí. Na verdade, um dos primeiros evangelhos mais antigos que se tem notícia seria o Evangelho de Marcos e Mateus, ou Matatithium. E alguns afirmam que Mateus havia sido escrito a uma data posterior ao ano 70, que é até a queda da Palestina, a queda de Jerusalém, na região da Síria ou Antioquia, né? E alguns escritos coptas, góticos, saídicos, boáricos, o bispo de Ulfilas, né? Por exemplo, a Septuaginta, a versão dos 70, que seria a Bíblia do Velho Testamento em grego, numa data do 2º século, que foi redigida, retraduzida totalmente para o grego, depois para o grego, né? Então, isso é corroborado no cânon muratoriano do 2º século. Eusébio de Cesareia, na sua história da igreja, ou história eclesiástica. Então, na verdade, o que se comenta é que Mateus, ou Matatithium, o Evangelho de Mateus, havia sido escrito anteriormente, não no grego, mas numa língua semita, provavelmente aramaico, ou o Pentateuco, o hebraico samaritano. Alguns afirmam, os sinóticos, né? Eu poderia citar aqui uma vasta bibliografia que corrobora isso que eu estou falando, tá ok? Mas é verdade sim, o Mateus, alguns fragmentos, as logias, ou Kyriaka Logion, os discursos de Jesus, né? Os sermões, praticamente digo, chamado Logias, ele foi escrito em aramaico ou uma língua semita, segundo alguns estudiosos, como Gundry, como Kurzinger, David Carson, Godspeed, entre outros aí. F.F. Bruce, né? Tá ok? Um abraço aí.